o Felipe Salto, que é colunista do UOL, também economista-chefe da Warren. Felipe, boa tarde. E aí, como é que você vê esse debate, né? O governo apresentando as propostas, a Câmara dizendo que não vai aceitar, mas também não oferecendo muito do outro lado, né? De um contraponto. E aí, como resolver, né, esse impasse? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todas também e todos que estão nos assistindo. Eu vejo da seguinte maneira: há uma certa hipocrisia da parte do Congresso que chega a impressionar. Porque, veja, por acaso o Congresso está disposto a cortar despesa? Tem PEC para tratar da questão da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto tramitando na Câmara dos Deputados para limitar os supersalários. O próprio presidente da Câmara pode, por exemplo, sugerir a algum parlamentar da confiança dele que apresente uma PEC para tratar das questões que ele julga que tem que tratar, por exemplo, de gastos obrigatórios, vinculações, gastos indexados ao salário mínimo. A questão que se coloca é se há de fato essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir também as emendas parlamentares. As emendas ganharam uma proporção de 52 bilhões de reais para o ano que vem já, e que correspondem, esses montantes, a um quarto. Quer dizer, dividindo a pizza em 4 pedaços, um pedaço inteiro vai para essas emendas parlamentares, se a gente considerar as chamadas despesas discricionárias, né, que são as despesas livres. Então, é verdade, sim, que o Executivo falha em não apresentar propostas de cortes de despesas, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo essa disposição do lado do Congresso Nacional, né? E, mais do que isso, esses ajustes que estão sendo enviados, ou que vão ser enviados, de tributar títulos isentos e que vão continuar diferenciados depois desses 5%, de mexer, por exemplo, na tabela do imposto de renda, aumentando a isenção e tributando mais o andar de cima, a medida também que tem a ver com a CSLL para parte do setor financeiro que recolhe só 9%, todas essas ações, o corte de gastos tributários, elas são importantes, são relevantes. Agora, esse tipo de relação que nós estamos vendo entre o Executivo e o Legislativo, em que se faz uma reunião com todos os homens mais importantes aí, personalidades importantes da República, no domingo à noite, e no dia seguinte já se sai falando à imprensa e em eventos públicos exatamente o contrário, é uma coisa que nos preocupa muito, né? É verdade. Bom, ô Salto, e faltando pouco tempo, né, para a apresentação desse projeto e para haver algum entendimento, né? Não havendo, e aí, o que acontece? O que acontece é que nós estamos numa situação fiscal em que a dívida pública está numa trajetória de crescimento e essa trajetória vai piorar. Ainda que você consiga, por exemplo, fazer mudanças na meta fiscal do ano que vem para tentar resolver o problema de curto prazo, isso vai significar um déficit primário ainda maior. Lembrando que o déficit agregado, quando você coloca a conta de juros, está em 8% do PIB, um dos maiores do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, tem déficit de 6,4% do PIB, incluindo os juros. Então, se não avançar a agenda do ajuste fiscal, nós vamos para o vinagre. Essa é que é a verdade. Nós vamos para uma situação muito difícil, em que não vai mais haver espaço, Diego, para fazer cortes, por exemplo, daquele tipo que foi feito esse ano, aqueles 31,3 bilhões que a gente chama de contingenciamento, que são os cortes orçamentários que você faz já com o orçamento aprovado. Por que não vai ter mais espaço? Porque no ano que vem, pelas nossas contas aqui na Warren, se você fizer isso, e a necessidade é de mais de 50 bilhões, você coloca em risco o funcionamento da máquina pública. Quer dizer, você ficaria com um nível de despesas de custeio da máquina tão baixo que uma série de políticas públicas teriam que ser interrompidas nesse cenário. Então é muito grave. O Congresso precisa pôr a mão na consciência, avançar com as medidas que já estão na mesa, e o Executivo, a parte dele, é apresentar
uma lista de medidas também do lado da despesa, a meu ver.